Olá! Mais um episódio do Poesia Comentada aqui no canal. E desta vez eu vou falar de um poema que eu escrevi muito recentemente, na verdade, o mais recente poema escrito por mim. Ao contrário dos outros poemas, dos outros episódios do quadro, que são poemas que eu escrevi o ano passado, que eu escrevi há alguns anos atrás. Desta vez vou falar de um poema fresquinho, em 3 dias que eu o escrevi no dia 7 de dezembro de 2021 e hoje é o dia 10, portanto, poema ainda muito fresquinho. E por que eu resolvi falar deste poema aqui no quadro? Porque eu percebi que muitas pessoas não compreenderam bem o que eu quis falar no poema e, sinceramente, não há nada demais nisso. Eu costumo dizer, uma opinião formada que eu tenho, que uma vez um poema publicado, levado ao conhecimento das pessoas, esse poema deixa de pertencer ao autor, ao poeta, e passa a pertencer a quem o lê, que assimila ele, que ou entende da forma que mais lhe emociona, que mais lhe sensibiliza, que mais lhe convier. Portanto, eu não tem problema nenhum que alguém tenha compreendido o velho amor diferente daquilo que eu quis expressar, que eu expressei, na verdade, né? Mas por que eu resolvi dizer isso se é tão comum, se é tão normal? Outros vários poemas meus são entendidos muitas vezes de formas diferentes do que eu exprimi, e para mim tá normal, não tem problema algum. Eu acho isso até salutar. O poema ganha mais força, ganha mais vida, porque ele passa a ter mais expressões, não só aquela que eu pretendi. Mas como a gente, e quando eu digo a gente, eu estou me referindo à humanidade, está passando um momento difícil, esse poema fala disso, eu quero aproveitar então para falar um pouco sobre o que me motivou, o que me inspirou a escrever esse poema. Eu estava sentado ao balcão Melancolia, na madrugada, pela madrugada, era por volta de 2 horas da manhã, que é um hábito meu. Eu estava bebendo, tomando uma bebida e ouvindo músicas. Estava na ocasião escutando jazz, que é uma música instrumental, né? Esse que eu estava ouvindo, essas músicas que eu estava ouvindo na ocasião. E no silêncio da noite, eu gosto muito da quietude da madrugada, me faz muito bem essa quietude, me faz muito bem esse silêncio, e por isso que eu gosto tanto da noite, da madrugada. E sentado ao balcão, de repente eu comecei a refletir sobre tudo que estamos passando, né, que a humanidade está passando. E aí sim eu fiz jus ao nome do balcão, eu fiquei melancólico. Quero dizer que o balcão Melancolia, ele leva esse nome que eu batizei assim, de uma forma irônica, jocosa, brincando com o termo. Porque na maioria das vezes ele não existe melancolia nele, existe muita nostalgia, romantismo, muito sentimento, né? Alegria quando eu estou em companhia de outras pessoas, muito bate-papo, muita descontração. Mas às vezes, quando eu estou nos meus momentos de reflexão, realmente bate a melancolia, e é daí que nascem, na maioria das vezes, os meus poemas. E foi exatamente assim que ocorreu nesta ocasião. Eu fiquei muito melancólico, pensando em tudo que acontece com essa geração, com esse momento da humanidade. Fiz uma análise comparativa com décadas atrás, com 3 décadas pelo menos atrás.
E daí nasceu o poema Velho Amor. Um poema que fala, ele não fala de um amor romântico, e se alguém, ao lê-lo e levar para esse lado, bacana, porque eu já escrevi tantos poemas falando de amor romântico, falando para uma mulher, falando de um amor, de uma paixão. Seria mais um e não tem problema nenhum, eu adoro escrever sobre isso. Mas o Velho Amor não trata disso. Ele trata, quando diz velho, ele trata de um tipo de sentimento e de amor que as pessoas tinham umas pelas outras e que está deixando de existir. Está cada vez mais raro a gente perceber esse amor em meio às pessoas. Antigamente, eu que sou um homem do século XX, graças a Deus, século XX é o melhor século que eu vivi, antes as pessoas eram mais humanas umas com as outras, havia mais sensibilidade, havia mais amizade, havia mais entrega, havia mais solidariedade, havia muito mais humanidade entre as pessoas. Isso tem sido destruído a cada dia e tem sido destruído por mecanismos planejados, por grupos organizados. Isso é um propósito, é um método que as pessoas têm entrado, têm caído nessa cilada, nessa arapuca que alguns grupos poderosos, algumas elites planejaram e continuam, esse planejamento continua em pleno andamento. Começou com o surgimento politicamente correto, que é uma forma de calar as pessoas, é uma forma de censurar as pessoas. Também essa questão de jogar grupos uns contra os outros, né? Grupos diferentes uns contra os outros, em vez de harmonizar as pessoas, querem dividir as pessoas. E tudo isso implica num mundo muito mais materialista do que humano, em relacionamentos muito mais superficiais do que profundos, em sentimentos muito mais vazios e fúteis do que complexos e profundos. Portanto, esse poema fala disso. Quando ele fala de velho amor, retrata exatamente isso. O velho amor que as pessoas tinham umas pelas outras, em qualquer segmento, seja amor fraternal, seja amor de amizade, seja amor romântico, qualquer tipo de amor, e que hoje, infelizmente, está cada dia diminuindo, e eu temo que em pouco tempo ele não existirá mais. E ele também fala, o poema, ele fala também da supressão de liberdades que nós estamos passando. As pessoas estão sendo tolhidas de irem e virem, estão sendo tolhidas de ser o que são, muitas estão sendo levadas por narrativas, por doutrinação, a se auto-aprisionarem, a tirarem suas próprias liberdades. E a parte final do poema, a segunda parte, fala muito disso. Quando eu grito por liberdade, por um mundo livre, como outrora foi. Eu que sou um homem do século XX, vivi ali, minha infância foi nos anos 70, minha adolescência e juventude, né, foi nos anos 80 e 90. Eu vivi tudo isso e sei exatamente o que é ser livre em todos os sentidos. Eu era livre, todas as pessoas à minha volta eram livres, e hoje essa liberdade não existe mais. Ninguém tem a mesma liberdade que um dia já teve. E isso é tirado de propósito, isso não é uma coisa natural. Esse poema fala disso. Eu julgo um poema muito importante na minha, digamos assim, dentro do que eu já escrevi. Eu penso ele um dos mais importantes porque ele fala de dois temas fundamentais para mim. Ele fala do amor e ele fala da liberdade. Se você somar amor, liberdade e saúde, nós temos tudo que precisamos ter. E esse poema fala de 2/3 desse tripé fundamental que é o alicerce de qualquer pessoa.
saúde, liberdade e amor, ou seja, sentimento. O poema trata disso, mas você que ao ler e quiser levar para o lado romântico, não tem problema. Alguns velhos amores que eu tive, um velho amor que eu tenho, ele sempre vai estar pulsando dentro de mim. E se você entender o poema como se eu estivesse falando de um determinado amor, também está valendo. E isso enriquece muito qualquer poesia, porque se um poema ele nasce do autor falando de uma coisa e pessoas entendem ele de outras formas, isso faz ou engrandecer, ou transforma num poema mais complexo e mais profundo. Eu fico muito feliz com isso. O mais recente poema escrito por mim, dos últimos que eu escrevi, dos últimos tempos, eu julgo como talvez, não vou dizer o mais importante, mas entre os 3 mais importantes que eu escrevi. É um poema que eu estou muito feliz de ter tido a inspiração ali, sentado ao balcão Melancolia, numa madrugada fria, chuvosa, escura, era uma noite muito escura, o céu tampado, caindo muita água. E nessa madrugada escura eu me sentia dentro da própria escuridão, mas eu enxerguei uma fresta. Eu vislumbrei uma fresta, que é uma ponta de otimismo que o poema tem. E existe esse verso dentro do poema. Portanto, um poema que fala do velho amor, fala de liberdade e vislumbra no futuro que nós voltemos a ser o que éramos, um povo livre e um povo que amava, que sabia amar e sabia receber amor. Essas coisas estão se perdendo, e se isso não existir mais, a gente deixará de existir também. Por isso o poema diz assim: do velho amor nada mais espero, senão que outonos me alcancem, e se no pensamento me desespero, que ventos fortes me levem. Do velho amor nada mais quero, senão que solidões se encontrem, e se na memória eu o venero, que luas novas não me faltem. Do velho amor nada mais importa, senão que noites me aprisionem, e se no sentimento abra a porta, que versos lindos me entrem. Do velho amor nada mais existe, senão que coragens me despertem, e se no cárcere busco o que resiste, que brisas leves não se ausentem. Do velho amor nada mais resta, senão que estações me esperem, e se no escuro vislumbro a fresta, que tempos livres me libertem.